Olá, muito bom dia a todos. Estamos aqui para mais um podcast da Aba Nacional. É com grande satisfação que trazemos um convidado mais do que especial, que é o Dr. Rodrigo Furro, que é juiz do Tribunal de Justiça de Goiás. Tudo bem, doutor Rodrigo? Tudo jóia, bom dia a todos que nos acompanham. É uma satisfação enorme estar aqui no AbaCast para tratarmos de assuntos tão importantes: segurança pública, atividade policial, direito militar. E é com grande satisfação que hoje teremos a oportunidade de ouvir da experiência do Dr. Rodrigo falando sobre atividade policial. Temos algumas perguntas interessantes para fazer com ele, então eu peço que vocês acompanhem o nosso trabalho, sigam as redes sociais da Aba, associem-se à Aba e acompanhem as gravações dos nossos podcasts no YouTube da Aba Nacional. Bom, eu tenho algumas perguntas, doutor Rodrigo, para que nós consigamos interagir aqui com mais fluidez acerca de uma temática que lhe afeta, principalmente pela sua experiência na qualidade de oficial da Polícia Militar do Distrito Federal, correto? Ou não? Fui policial militar em Minas Gerais. Minas Gerais, Isso. Achei que tivesse sido aqui no Distrito Federal. E eu gostaria que, contextualizando um pouco a nossa entrevista, que o senhor falasse, discorresse a respeito dessa sua experiência e depois da sua iniciativa de prestar concurso para a magistratura e como é que foi essa sua jornada para que os nossos telespectadores possam conhecer um pouco da sua experiência, do seu trabalho, das atividades que o senhor desenvolve no dia de hoje. Obrigado por iniciar, podendo falar um pouco da minha trajetória. Eu fui policial militar por 11 anos em Minas Gerais. Minha família em Minas Gerais é tradicionalmente militar, pelo menos por muitas décadas na PM de Minas houve avô, tios, meu pai, irmão, primo. E eu cresci no ambiente da Polícia Militar, frequentava o Hospital Militar, Clube dos Militares, Academia da Polícia Militar, em razão da família. Gosto bastante, prestei o concurso público, estudei bastante. Fiz a prova tanto para... Eu estava decidindo que eu queria ser militar, policial militar. Aí eu fiz a prova para oficial e para a praça também. Passei nos dois e decidi seguir a carreira de oficial. E na carreira de oficial, nos primeiros anos ali no curso de formação, eu era assim, completamente ignorante, desconhecedor do direito, não sabia nada. Nas primeiras aulas, tanto é que eu cheguei atrasado no curso de formação porque eu reprovei no psicotécnico. Aí eu entrei na justiça, teve uma perícia, tudo, e comprovou que estava tudo certo comigo, ganhei o processo na justiça e consegui continuar. Aí isso aí atrasou em mais ou menos um mês no meu início do curso de formação. Eu lembro tinha que eu quantos anos quando prestou concurso para a polícia? 18. 18, bem 18 novinho, anos. Eu tinha acabado de formar ensino médio. Hoje não tem como, né? Pelo menos a maioria dos estados existe o curso superior. A maioria. São Paulo, por exemplo, não exige. Mas fato é que, ao entrar no CFO, eu lembro que eu trazei mais ou menos um mês para o curso de formação, já tinha uma prova. Aí na prova estava lá, eu cheguei, estudei, né, para a prova, e errei um item que perguntava assim, deu fundamento legal. Eu fiquei, gente, o que é fundamento legal? Eu não sabia. 18 anos de idade, primeiro contato com o direito. Aí eu fiquei assim, errei. E fundamento legal era apontar o artigo que eu estava fundamentando a minha resposta. Eu respondi corretamente o resto da prova, mas nesse item eu errei, que é um item extremamente simples, fundamento legal, né? Então, assim, eu já fui completamente ignorante no direito. Nós partimos do zero, né, em todas as áreas, né, quando nós vamos estudar e vamos aprofundando. Aí eu comecei a ter contato com o direito e eu lembro que os professores ficavam falando, aí nesse caso o juiz vai decidir isso, o juiz vai decidir aquilo. Eu fiquei, gente, o que é juiz? O que o juiz faz, hein? Tô gostando. Ele que vai decidir isso, vai decidir aquilo, ele que decide. Vai decidir tudo, Então, assim, gostei. Aí eu coloquei na minha cabeça, vou ser juiz. A partir desse momento, no meu contato com o direito no CFO. Aí, desde então, eu comecei a focar. Antes eu queria fazer engenharia, tudo, agora eu quero fazer direito. E gostei tanto, comecei a estudar. Depois, terminou o curso de formação oficiais, fiz o CFO, fiz o curso de direito. E comecei a estudar bastante. Estudar bastante, porque eu vi que era um concurso difícil. Comecei a conversar com pessoas que já tinham feito a prova. E, no horário livre, eu estava estudando, trabalhando, fiz o curso de formação e estava trabalhando ou estudando. Era solteiro, então quando a gente é solteiro é mais fácil. Fica mais fácil administrar, Porque quando a gente casa, o nosso tempo não é só nosso, tempo, né? É verdade. Nosso tempo é da família. Então era mais fácil, né? Não tinha filhos. Então, ou eu estava trabalhando, ou eu estava estudando. Então eu me dediquei bastante, por quase 5 anos, estudando bastante, e passei na magistratura. Na primeira prova? Não, fiz cerca de 30 provas para passar. 30? Passei em 4 concursos para magistratura e fiz cerca de mais ou menos 30 concursos. Mas só a experiência que você acumulou ao longo dessa jornada, não apenas no exercício da atividade policial em si, bem como também no aprendizado, você trouxe uma questão muito interessante, porque eu me lembro, eu ingressei na faculdade com 16 anos.
E com 16 anos naquela época, que eu não preciso dizer quando Muito foi, nova. a gente não sabe absolutamente nada da vida, tampouco o que é fundamento legal, não é? Quando a gente começa a estudar a história do direito, começa a estudar a sociologia do direito, filosofia, fica tentando entender a dinâmica disso. Para que isso vai servir para mim? Qual a finalidade disso? Muito tempo depois você consegue entender a essência desse aprendizado para aplicar na sua vida. Não só na sua atividade e tampouco na atividade jurídica, bem como outras áreas do direito, que ele nos possibilita esse grande leque de oportunidades, a fim de que nós consigamos cada vez mais ter um aprendizado hoje com a oportunidade de realizar trabalhos dessa natureza, de trocar experiências, de aprender um pouco com o outro, conhecer um pouco da sua história, para nós é extremamente gratificante. E eu digo que, assim, a gente quando ingressa nos bancos da universidade, a gente sai do ensino médio, a gente não sabe absolutamente nada da vida. Então, é entender o que são os diferentes papéis exercidos na sociedade, bem como os diferentes papéis exercidos no direito, é algo, assim, extremamente gratificante para nós. Então, eu fico muito feliz, satisfeita de ter o senhor aqui conosco. E eu queria fazer algumas perguntas acerca da própria atividade policial em si. Como é que você acha que, ao longo do tempo, a atividade policial evoluiu na nossa sociedade? Muito boa pergunta, porque é aquela questão que nós estávamos abordando, a experiência. As instituições também funcionam com base na experiência, ciência, e de um tempo para cá, tem mudado bastante, bastante. Quando eu entrei no curso de formação de oficiais, eu lembro que um professor falou o seguinte, que se adentrasse na residência, isso 2000 e pouco, 20 anos depois o cenário é outro, se adentrasse na residência e localizasse, por exemplo, drogas na casa da pessoa, a apreensão das drogas seria lícita, e ponto final. Sim. Mas hoje a gente já sabe que isso não funciona mais, porque para você localizar as drogas dentro da casa, que elas sejam consideradas lícitas, antes de entrar você já tem que ter elementos que demonstrem que existia aquela droga ali. Então não é simples assim mais. Então, houve uma evolução, tanto em termos de garantia e assegurar direitos fundamentais, o que é necessário. Eu sou um defensor ferrenho dos direitos fundamentais. Eu só acho uma sacanagem que fazem de achar que sempre a polícia está errada. Não existe presunção de inocência na prática, muitas vezes, para policiais. Então, tem que ter um meio termo ali também para garantir direitos fundamentais e presunção de inocência para os policiais. Então, nós temos uma grande evolução em termos de conquista de direitos e garantias das pessoas em geral, né? Principalmente as pessoas que sofrem ali abordagem, busca policiais, e também estamos avançando no sentido de criar recursos tecnológicos para instituições policiais que não existiam antigamente em razão da própria evolução da sociedade em termos tecnológicos e tecnologia aplicada à segurança pública. Então, qual que é o cenário que eu vejo? Antigamente, meu pai foi militar, antigamente o policiamento, por exemplo, ele era lançado, né? Ele era aquartelado, né? Depois a polícia veio para as ruas e nesse período, né, da polícia para a rua, antigamente, há muitas décadas, o policiamento não tinha um critério técnico-científico, o policiamento ia para a rua, o policial ficava ali rodando a viatura e ponto. Rodando a pé ou com viatura, indo de forma sem ter um caráter técnico-científico de onde que deveria ir os horários. Hoje em dia, não. Isso mudou completamente com o avanço da tecnologia e com os dados que a instituição militar possui, de onde são os focos, né, as zonas quentes, inclusive o Major Rocha da Polícia Militar de Minas Gerais tem um livro excelente, chama Policiamento de Zona Quente, que ele trabalha bem isso, juntamente com o Coronel Michalik, os focos que são os principais problemas onde as viaturas devem se deslocar. Nós temos hoje cartão-programa que as viaturas têm que cumprir, então um policiamento ali direcionado exatamente uma prevenção qualificada, né, uma repressão qualificada, que por vezes o militar está ali na viatura, ele não entende muito bem, eu tenho que ficar tanto tempo em determinado horário, em tal região, exatamente porque já tem um estudo científico, técnico, baseado que aquele momento, naquele horário ali, é um potencial problema. Então, eu tenho que realizar a prevenção ali. Antigamente, isso não existia. Não. Então, já é um grande avanço. Era aleatório, né? Há muitas décadas era aleatório. E também tem várias questões que, obviamente, quem os membros das instituições falariam melhor do que eu, mas há vários avanços, inclusive eu vejo como avanço também, eu sei que muitos vão criticar o que eu vou falar agora, mas eu falo com tranquilidade, eu vejo como avanço também o uso de câmeras, em que pese muitos policiais serem resistentes. Nas diversas palestras que eu tenho a satisfação de ser convidado, eu sempre mostro alguns vídeos de policiais que atuaram e, posteriormente,
o vídeo, num primeiro cenário, uma possibilidade de serem achicalhados, execrados pela sociedade, serem inclusive denunciados criminalmente, e o vídeo mostra que a ação policial foi correta. Então, muitas vezes o policial ele tem essa resistência em utilizar câmeras com receio de que isso vai ser utilizado para incriminá-los e para serem fiscalizados. Mas também tem um outro viés de que isso vai ser utilizado também para protegê-los. Garantia de segurança. Sim. Na minha opinião também. Acredito que sim. Para todo mundo, para o policial e para a sociedade. Uma minoria, o que eu não concordo, é que uma minoria em todas as profissões, né? Nós temos ali uma minoria de policiais que realmente se excedem. Isso não representa o que a instituição faz para a sociedade. Nós temos uma minoria de juízes que se corrompem, uma minoria de parlamentares que se corrompem, uma minoria de policiais que se corrompem. Todas as profissões existem minorias que vêm a macular a imagem da instituição perante a sociedade. A imprensa ela vai bater na minoria. Justamente na minoria. Aí você surge essa imagem, pô, as instituições não estão funcionando, as instituições possuem problemas, mas nós não podemos trazer isso como uma regra. Então, o policial ele tem que preocupar, né, também com os bons policiais, que a maioria esmagadora, que trabalham corretamente. E as câmeras irão proteger esses policiais. E eu defendo também que, junto da análise do uso de câmeras policiais, que haja também, nas análises de possíveis erros, uma perícia para falar se o policial errou em determinada abordagem, atuação policial, porque é uma atuação técnica. Sempre que eu vou julgar um caso de erro médico, e julgo, eu nunca dou qualquer decisão sem antes ouvir um outro médico para falar se aquele médico errou ou não. Com certeza. Na TIJUS, nós temos a TIJUS, que é um corpo de médicos que vão proferir um parecer antes de eu tomar decisões nesses casos que envolvam medicamentos e procedimentos cirúrgicos. Eu não tenho conhecimento, eu sou leigo. Ainda que eu soubesse também, eu tenho que ouvir um perito, um técnico. Eu não sei medicina, não sei, por exemplo, contabilidade. Então, um plano de saúde que aumenta 100%. Houve abuso? Vamos ouvir um perito, um contador, especialista, um prédio que desmorona. Não sei se houve erro de engenheiro ali. Vamos ouvir um outro engenheiro. E os policiais, isso é desprezado. Eu tenho tentado escrever uns artigos, mandamos para a revista, publicar nas redes sociais, para tentar criar também esse viés de um caráter técnico e científico, como a lei orgânica das polícias militares, que o João Pedro reconhece, e como o MEC já reconheceu a ciência policial como uma área do saber, para que também, nesse caso, haja perícia. Porque é muito fácil falar, é claro que há erros manifestos, a pessoa às vezes está algemada e há algum tipo de agressão, isso não se justifica. Mas às vezes, por várias situações, está ali tendo uma atuação, uma situação de confronto, vai falar que errou já assim de cara, vamos fazer uma perícia. E assim, fazendo uma parte, eu acho que isso precisa ser considerado na prática, porque quando eu estive como delegado de Polícia Judiciária Militar no Complexo da Maré, estava na qualidade militar das Forças Armadas, essa dinâmica, quando você está envolvido naquele cenário, a sua atuação, ela enseja que você detenha um equilíbrio sobrenatural, que muitas das vezes isso não vai lhe poder ser exigido. Então, assim, no atuar da atividade policial, no exercício da atividade policial em si, é necessário sopesar essas situações. Eu acho que a utilização, não tenho certeza, na minha opinião, obviamente, que a utilização da câmera, ela vai garantir uma segurança maior até dentro dessa própria análise, quando um perito for avaliar aquela circunstância. Ontem mesmo eu estava assistindo uma reportagem, não vou me lembrar qual foi o estado, mas de 2 policiais que numa viatura tentaram fazer uma abordagem a 2 motociclistas, era uma moça e um rapaz, e eles acabaram sendo atropelados, a moça morreu na hora. Então, assim, diante daquele cenário, que eu não vou saber especificar, que também nem eu faria exatamente quem foram os policiais, diante daquele cenário, havia a câmera, foi possível visualizar o que efetivamente aconteceu e, de um lado, de uma forma ou de outra, sem emitir qualquer juízo de valor aqui no contexto fático, ela tem a possibilidade de descrever em detalhes e minúcias do que efetivamente aconteceu. Então, eu sei que alguns policiais realmente eles têm esse receio, porque a maioria das vezes a própria sociedade ela vai responsabilizar o policial. Sim. Não, o policial fez o projetil que foi disparado, não, veio da arma do policial. Então, as pessoas não conseguem entender nessa dinâmica o papel do Estado
nesse sentido na atividade policial propriamente dita e o da sociedade em si. Então, essa separação ela é de fundamental importância para entender que a atividade policial é extremamente, e eu diria até que muito mais complexa do que a atividade do militar, porque embora eu estivesse ali na comunidade, Sim. exercendo aquela atividade, o meu amparo era também da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Então, como é que a gente exerce essa atividade em conjunto se não houver observação a esses detalhes? Então, eu acho extremamente pertinente a sua colocação e que bom que você pode colocar o seu ponto de vista pela sua experiência de quem esteve lá, e isso não tem preço, e entender na dinâmica da sociedade como divulgar isso, como publicar artigos, para que as pessoas comecem a se conscientizar de que o policial é o bonzinho, não é o mal. Sim, não é? sim, a gente não certeza. pode, né, generalizar, estigmatizar as polícias. Sim, é o que ocorre constantemente, né? É. E só um adendo, doutora, porque essa imagem que se gera aí para fora, né, de que a polícia é violenta, tudo, existe violência sim, mas isso não é regra. Uhum. Nós já, se fosse possível fazer um estudo, por exemplo, do número de atuações e interações policiais no Brasil, tantos milhões de atuações, abordagens, interações policiais, comparado com números de excessos, de abusos, de violência em abordagens e tudo, certamente o número seria extremamente reduzido. Em Minas Gerais, eu já pedi os dados para a Corregedoria e recebi esses dados do número de atuações policiais que ocorreram, interações policiais que ocorreram, foram formalizadas, e número de excessos policiais, em razão de reclamações. O número que eu cheguei estatisticamente foi inferior a 1%. Eu não divulguei esse dado e nem escrevi a respeito, porque eu cairia em descrédito. E nós temos um nome a zelar, né? Nós temos que respeitar a ciência, porque é um dado que vem da instituição e nós sabemos que nem todas as atuações e interações policiais elas são formalizadas pelos próprios policiais. Sim. E sabemos que nem todas as pessoas que sofrem violência, elas procuram a Corregedoria para reclamar. Também. Então precisa fazer uma pesquisa de campo também, que para uma pessoa física fica puxado, mas é uma pesquisa que tem que ser feita. É necessário saber um total de atuações que existem da polícia e total de excessos policiais. Aí a gente vai chegar, sem dúvida, num número extremamente baixo, diferente do que se divulga por aí. Sim, eu mesma posso falar por experiência própria. Me parece que ao longo da vida, dos meus anos vividos, que eu não vou dizer quantos são, eu acho que 2 vezes me deparei com situações dessa natureza em que a abordagem policial não foi a mais apropriada. Mas eu me lembro que eu tinha acabado de ingressar na força e é bem interessante, na hora que eu me identifiquei, e aí eles viram que realmente tinham se excedido, não, a senhora me desculpe e tal. Então, muitas das vezes, até o próprio nível de estresse, eles estavam naquela região, não sei se você já ouviu falar na favela de Acari. Não. Não, é uma favela famosa no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, uma das mais perigosas, que é próximo da Pedreira. Então, eu passava por uma região onde havia, assim, uma blitz, uma fiscalização ali policial, e a gente foi parado, e eles pediram para identificar, mas naquele nível de tensão, é o nível de tensão que o policial vive. Falo por experiência própria, meu pai era policial. O próprio ambiente ali também, né? Propicia isso. As mais perigosas lá. Propicia isso. Meu pai era policial, meu pai vivia sempre afrontado, e depois de 30 anos de aposentado, ele vivia afrontado, ele escutava fogos, achava que era tiro. Então, assim, a pessoa fica é muito complexo você julgar naquele contexto, e recentemente eu tive a oportunidade de fazer pela ENAJUM o curso de Direito Internacional de Conflitos Armados, você avaliar num curto espaço de tempo como você deve se comportar. São muitas informações. É como andar de bicicleta, não é? Segurando o guidão, coloca os pedais. Tudo isso você precisa reavaliar quando da crítica que é feita à atividade. E essa ponderação é importante porque, e é verdade que nós temos que avaliar os erros e a atuação policial também dentro da realidade de tomada de decisões de frações de segundo. Tem alguns vídeos circulando aí, aquele do Sargento Dias de Minas Gerais que faleceu, aquele de um militar lá na Baixada Santista de São Paulo que faleceu, tomou um tiro, militar de Minas Gerais também. Quando nós analisamos os vídeos, doutora Fabiane, 1 segundo entre o saque da arma ou que o militar apareceu, que o meliante, que o infrator apareceu e matou o policial, ou seja, 1 segundo é o tempo de resposta que o policial teve para esses casos. Então, o policial ele tem que ser extremamente rápido. A decisão dele, muitas vezes, é tomada em 1 segundo, frações de segundo. E se ele não decidir nesse período, ele morre ou em terceiro inocente pode morrer. E isso potencializa, inclusive, a chance de erro. E por mais que os policiais treinem, e devem treinar bastante para essa situação de conflito,
acredito que nunca a situação de corpo humano mesmo, batimentos cardíacos, respiração, alteração hormonal, precisaria de um médico aqui para nos explicar como é que funciona a alteração fisiológica ali, do momento ela nunca ser a mesma de uma situação de treino. Não tem como. Então, assim, isso tem que ser levado em consideração. Sim. Aí, eu que estou aqui agora no meu conforto, conversando com você, eu vou ficar lá já querendo execrar, acabar com a carreira do militar, da polícia, como se fosse a pior das instituições. Então, nós temos que ser realistas. É assim que funciona. É assim que funciona. E só para a gente passar para o próximo assunto, nós temos também que levar em consideração que a invisibilidade de segurança pública. O que eu me refiro à invisibilidade? Que os números de prevenção e de crimes que deixaram de ocorrer, nós não conseguimos cientificamente mensurar isso. Sim. Nós estamos aqui no podcast agora, na AbaCast, a polícia está trabalhando. Então, está tendo ali um número muito alto de prevenções de crimes que estão deixando de ocorrer em razão da polícia estar trabalhando na rua, realizando policiamento. A gente não consegue mensurar isso. Basta ver situações nos estados em que a polícia entrou de greve, o caos que não se instaurou. É o trabalho oculto que a gente não vê, não é? Mas se deixa de ser feito, julgado. E isso a gente não consegue palpar, né? Se a sociedade conseguisse ver, olha, hoje deixou de ocorrer 1000 homicídios e tantos roubos porque a polícia está nas ruas, talvez a imagem seria diferente. Hoje eu estou vivo porque a polícia estava na rua, não fui morto ali na esquina, vítima de um latrocínio. Sim. Porque a polícia na rua. Se eu soubesse disso, se tivesse como, nunca vai ter como saber, né? Talvez a imagem das instituições policiais fosse bem diferente. Eu acredito que sim. Eu acho que é um trabalho que poderia ser pensado em ser desenvolvido, até porque, como você muito bem trouxe, fala-se em greve, o que acontece quando existe uma greve em determinado estado, em determinada localidade? Simplesmente, não é só o número de homicídios que aumenta, o número de os próprios latrocínios, os crimes contra o patrimônio. Então, a falta de reconhecimento acaba implicando a que a sociedade estigmatize as polícias e traga esse viés negativo para deixar de observar o que é feito, que é o que a gente fala, né? O trabalho oculto que é feito, que é inobservado. A gente já falou bastante assim, um pouco dessa questão dos desafios que são enfrentados pela polícia. Com relação a treinamento e preparação, você acha que o processo de formação e treinamento para os policiais, hoje em dia, embora você tenha estado há alguns anos atrás na caserna, que essas habilidades, para além de serem imprescindíveis na atividade policial, hoje, elas são totalmente diferenciadas? Como é que você visualiza isso no dia de hoje? Nós temos nas academias, eu já fiz uma pesquisa especificamente com Minas Gerais, mas em todas as academias de polícia nós temos uma formação voltada, o curso de formação de oficiais, o curso de formação de soldados, muito voltado com a carga de direitos humanos. Uhum. Mas aprende, diz que tem lá na grade curricular, tá lá direitos humanos, mas depois na prática não observa. Eu vejo essas alegações também. Mas fato é que nós temos, nos cursos de formação das instituições militares, na porta de entrada, uma grande carga de direitos humanos, né? E os policiais, eles realmente, no curso de formação, eles aprendem a respeitar as pessoas, a respeitar a diferença, a diversidade, a cuidar de públicos que são mais vulneráveis a sofrer violência do Estado e da sociedade como um todo. Então, nós temos que continuar trabalhando nesse viés, né, de formação humana dos policiais, mas não só, também dar aos policiais, dentro das instituições, um tratamento humano e serem respeitados e reconhecidos ali, né, enquanto também pessoas que merecem respeito e dignidade. E valorização, sobretudo, policial, valorização financeira, né, terem bons salários, o que nós sabemos que vai muito além da questão do comando da instituição, é uma questão de Estado, do governo, deve ser valorizado orçamento, né? A questão orçamentária do Estado, uma questão também de valorização logística, que muito policial está indo trabalhar, não tem equipamentos necessários, tem casos de colete vencido, armamento, sabe que está funcionando, né? Mas também é uma questão que, por vezes, extrapola a vontade do comando da instituição, porque é uma questão orçamentária. Então, assim, nós temos um problema estrutural e deveria haver maior destinação de recursos para as instituições, para trabalhar em vários ângulos, né? Tanto salário quanto logístico. A formação humana aí dentro da própria instituição, o comando, ele pode fazer muito para melhorar um tratamento humanizado e respeitoso de todos os policiais. Então, nós temos que
o que já vem sendo feito, inclusive políticas de comando, de valorização do público interno, isso é extremamente importante. Não adianta a gente cuidar de quem está fora da instituição se não cuidar de quem está dentro. Exatamente. Mas muitos militares me procuram, parece que minha rede social, meu Instagram, eu não consigo responder, infelizmente, eu recebo centenas de mensagens com pouco tempo. Mas muitas mensagens que eu consigo ler reclamam, parece que é uma ouvidoria ali, né? Reclama, tá acontecendo isso comigo, tudo. É um pedido de socorro. Um pedido de socorro. Eu falei assim, olha, tem que procurar consultoria, ouvidoria, tudo, o centro de saúde. Então, assim, eu percebo que muitos militares ainda questionam isso, né? Mas nós sabemos que o comando também tem políticas de valorização pública interna. Aí tem que saber o que está acontecendo, se realmente é um problema institucional naquele caso, se é um problema pessoal do militar. Então, assim, isso tem que ser verificado, tem que ser cuidado do público interno. E nós temos também a questão do policial poder ter e ser preservado aí os seus momentos de descanso, de lazer. É essencial que o policial tenha o resguardo ali de estar com a sua família, de descansar, porque é um trabalho muito estressante para a pessoa ter um desgaste ali de não poder descansar. O policial já vive sobressaltado, não é? Sim. Eu tenho amigos policiais que não sentam de costas para a rua. Então já tem aqueles... Já do próprio... Inerente à profissão. Não sento de costas porque não consigo sentar de costas, não, porque pode passar alguém humilhante estou com a minha família. Então, ele já vive sobressaltado. E essa questão que o doutor colocou é relacionada ao policial em si. E a gente fez um estudo há algum tempo atrás, eu e o doutor Geoás Santos, que é advogado da Bahia, que ele atua muito com forças auxiliares, sobre a saúde mental. E essa questão de saúde mental, ela é, na minha opinião, caráter de imprescindibilidade, de preservação desses profissionais. É o que você falou. Não adianta cuidar só de quem está de fora e esquecer de cuidar de quem está dentro. O policial precisa desse acompanhamento. Mas muitos não querem porque vão ser estereotipados pelos colegas, vão ser chamados de desequilibrados, até de loucos. Mas eu acho que se isso for implementado na força como um todo... no exercício da atividade, policial civil, policial militar, vai ser visto de uma outra forma, uma outra roupagem. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou dados, e eles falam lá, um dos itens que ele fala exatamente isso, que a doutora Fabiane falou, do militar que às vezes está passando por problema de saúde mental, e ele fica com receio e não quer procurar um apoio da instituição, do órgão de saúde, que vai ser visto pelos colegas ali como, não dá conta, pede baixa, coitadinho... Né, vai ser visto, vai sofrer como fraco, não é? Vai ser visto como fraco, não dá conta. E outro nome que eu ia falar aqui agora, vai ficar assim com esse estereótipo ali de uma pessoa que não dá conta do trabalho. Fato é que problema de saúde mental é sério, né? Todos nós estamos sujeitos a terem problemas de saúde mental. Ainda mais o problema policial, que no dia a dia você vê situações graves que mexem com o nosso psicológico. Eu, quando trabalhei na rua, né? Trabalhava na região ali no 34º Batalhão em Minas Gerais e tinham algumas comunidades, né? Alguns aglomerados, algumas situações, né? Que a gente romantiza tudo, né? Favela, né? Sim, comunidade. A gente, ao invés de melhorar a vida dessas pessoas, né? Por política, a gente altera o nome e tá tudo certo. Não é vai assim, ficar mais né? bonito, E por vezes eu ia em ocorrências, né, de homicídio nesses locais e chegava lá e via, várias vezes eu vi isso, pessoas ali cheio de tiro no chão. Isso no dia a dia, ia ocorrência, troca de tiro em tal local, viatura deslocando. Isso nosso dia a dia, o dia a dia do policial muitas vezes é assim, e isso trabalha com o nosso psicológico. Eu acho que por mais que o policial ele seja uma pessoa assim, equilibrada, uma pessoa que tem ali um resguardo de saúde mental, uma família bacana, estruturada, né? Quando eu digo família bacana, no sentido de estar bem com a sua família, que é o nosso centro, né? Eu acho que se a gente está mal... Nosso ponto de equilíbrio. Nosso ponto de equilíbrio é a nossa família. Meu ponto de equilíbrio é minha esposa e meus filhos. Eu com eles sou extremamente feliz. Eu posso ter um problema sério um dia, na hora que eu estiver com eles, eu vou estar bem. E nós temos que levar isso em consideração e preservar isso. E o militar tem que ter ciência de que todos nós estamos vulneráveis a problemas de saúde, e essa cultura, essa subcultura de que quem não aguenta é coitadinho, provoca isso aí, né? O militar que invés de buscar apoio, suicida. É um termo que tem até que, na hora de postar, né, tomar cuidado para o nosso vídeo aqui não ser bloqueado, né? Então, o policial tem que ter ciência disso e cuidar de si, de sua saúde, de sua família, buscar apoio e saber, né, que isso passa.
Se a pessoa buscar ajuda, né, isso vai passar, né? E muitas vezes o policial, a instituição tem que ser vista como uma ponte ali de apoio, Sim. uma segunda família, os colegas de trabalho, ajudar e não ficar estigmatizando, julgando. E por vezes eu já ouvi, né? Não, ele está com um problema de saúde, está com problema em casa ou na família. Não, esse problema em casa você não traz para o trabalho, não. Isso eu vejo um grande equipe, nós somos um só. Dissocia uma coisa da outra. Não tem como. Eu sou um ser humano só. Não tem como. Se eu tiver mal com a minha família, Sim. isso vai repercutir na produtividade, na qualidade do meu trabalho. Com certeza. Se eu tiver mal no trabalho, isso pode levar para dentro de casa Com e eu certeza. criar um ambiente de estresse com a minha esposa, com meus filhos. Nós somos um só, então isso tem que acabar. Sim. Né? Não está bem em casa, o que nós podemos fazer para te ajudar? Né? Tira umas férias, dá uma folga, vai descansar com a família, viaja, relaxa. Vamos fazer um acompanhamento psiquiátrico, um acompanhamento psicológico. Eu acho até, doutor Rodrigo, que os próprios programas institucionais, na própria organização, na própria instituição, eles tendem a criar uma atmosfera mais leve para que esses policiais procurem ajuda. Porque quando ele se sente estigmatizado, porque, embora tenha, mas tem um serviço de assistência psicológica, tem um hospital, tem um psiquiatra, ele não vai fazer isso sozinho se isso não for disseminado, não for difundido naquele ambiente. Procurem ajuda, procurem fazê-lo. Eu me lembro que eu ministrei uma palestra, acho que foi o ano passado, se não me engano, para o ISME, a Unidade de Sanidade Mental da Marinha, é a única força que tem um hospital de sanidade mental e a Marinha. E foi justamente para falar sobre assédio. Eu me lembro que eu falei de assédio, de violência de gênero e de assédio moral e sexual naquele contexto. Sim. E da importância de as instituições criarem ambientes propícios. Eu não falo só das instituições militares, das instituições privadas também, criarem ambientes propícios para que esses indivíduos possam se sentir mais à vontade, mais confortáveis em procurar ajuda, porque eles não se sentem, principalmente no ambiente policial. Onde eu falo com um policial, foi procurar um psiquiatra, tá doido? Ih, será que vai se aposentar? Ih, será que vai ser reformado? Ih, não tem condição de usar. Eu me lembro que quando dava serviço de oficial de dia, oficial de serviço, alguns daqueles militares que estavam tomando remédios controlados, eles eram afastados do serviço, eles eram estigmatizados, eles eram tratados de forma diferente. Por quê? Porque tinha essas questões que o doutor muito bem pontuou, questões que são pessoais, para aqueles que acreditam, as próprias questões familiares, espirituais e psicológicas, elas vão afetar diretamente no nosso dia a dia, em todas as searas da nossa vida. Familiar, seara pessoal, trabalho e outras questões todas para aqueles que acreditam também. Então, assim, se esse programa de incentivo das próprias instituições possibilitar que esses indivíduos tenham condições de procurar ajuda, fica mais fácil. Sim, mas eu tenho visto que as instituições têm fomentado isso de buscar ajuda, não querer achar que vai ser forte sozinho e que basta eu não querer que vai tudo passar. É necessário buscar ajuda de profissionais. Então é essencial e as instituições têm. Já vi programas das instituições recomendando que os policiais, os militares procurem ajuda realmente. E estatisticamente falando, o estudo que eu fiz recentemente, o índice de suicídios nas polícias é muito grande. As pessoas maior não têm do que noção. Os que morrem em confronto. Maior do que os que morrem em confronto. É muito elevado. Falamos um pouco da questão da tecnologia também, das ferramentas tecnológicas que vêm sendo implementadas. Você tem conhecimento de ferramentas tecnológicas que vêm sendo implementadas aqui no Distrito Federal e de outras que você eventualmente entenda que seriam necessárias a essa evolução? Você falou muito dessa questão dos equipamentos, da estrutura, de os policiais estarem bem equipados, de principalmente as armas estarem com as manutenções em dia. Mas o que você acha que a nível de tecnologia poderia facilitar ainda mais o desenvolvimento desse trabalho? Doutora Fabiane, é uma pergunta complexa. Eu acho que eu vou dar minhas opiniões, né? Mas eu acredito que alguém da instituição saberia, de forma muito mais completa e didática, explicar. O que eu vejo, quais são as minhas percepções, né? Pelo que eu constantemente estou palestrando nas instituições e conversando com militares. Primeiro ponto, a gente não consegue combater o crime organizado sem investir em tecnologia. Que estão cada vez mais avançados tecnologicamente e a instituição e o Estado não podem ficar atrás. Então, o trabalho que a Polícia Militar faz na rua, ele vai resolver ali uma solução paliativa para aquele caso em específico. Mas um trabalho de melhorias, de prevenção e de via reprimir a organização criminosa somente com tecnologia. Aí na tecnologia já entram vários pontos de investigação. Né? Aí entra mais a Polícia Civil, Polícia Federal. A não ser que sejam crimes militares que caberia para próprias instituições militares apurarem.
Eu vejo como necessário também que crie-se ali nós já temos, inclusive, recursos tecnológicos, uma proximidade da sociedade para passar informações para as instituições, canais WhatsApp e canais aí da própria instituição, que a sociedade, as pessoas que moram em determinada região, são as melhores para passar informações com absoluta garantia de sigilo para as instituições policiais, para que elas possam fazer um serviço de levantamento, um serviço de inteligência, que não se confunde com... eu vejo que essa questão de inteligência é uma discussão enorme que se tem, né? Levantamento de informações para tomar decisões de segurança pública não se confunde com atividades investigativas, né, que a Polícia Civil possui. Eu lembro que quando eu era cadete ou tenente, eu fiz uma sugestão de que armas, né, comercializadas, certamente a criminalidade ia conseguir uma solução para burlar isso, né? Que as armas comercializadas no futuro, elas sempre fossem, que fosse proibidas as armas sem a possibilidade de rastreio em caso de disparo. Houve um disparo da arma de fogo, tem que apontar, essa arma saiu em nome de quem e o local, né? É uma possibilidade tecnológica que é possível, mas não sei se isso um dia seria implementado, e certamente a criminalidade ia dar conta de burlar isso também. Com certeza. E um outro ponto também, que eu acho interessante, né, eu até cheguei a mandar um e-mail para o Ministério da Segurança Pública, isso tem alguns anos, que se criassem em todos os estados, na verdade nas fronteiras, né, tanto de estados quanto principalmente as fronteiras com outros países, né, e eu sei que algumas já têm, né, de uma fiscalização com raio-x, que todas as pessoas que entrassem no país, igual aeroporto, ninguém entra no aeroporto entra e sai do aeroporto, no caso de viagem internacional ali, você passa ali por uma fiscalização. Existem formas de burlar, pessoas conseguem burlar, mas é muito difícil, por vezes as pessoas são presas. Difícil. E nas fronteiras deveria ser feito mesmo, investimentos de recursos maciços, né? Fronteiras e também pelas águas. Facilitaria bastante o trabalho. Facilitaria bastante o investimento, porque nós sabemos que a fronteira, eu sei que é muito extensa, né, a fronteira do Brasil, mas se investisse tecnologicamente para reduzir o tráfico de drogas internacional, a entrada de drogas no Brasil, nós temos drogas que produzem aqui também, mas também que as polícias criassem recursos tecnológicos, aí depende muito de dinheiro do Estado, né, não depende de instituições, por mais que esteja com muita boa vontade. Sim. De uma forma dessas buscas pessoais que ocorrem na rua, por vezes é possível detectar com o militar sem necessidade do toque físico, né? Às vezes, a uma distância, conseguir identificar se há arma ou droga com aquela pessoa, né? Se estudar isso, essa possibilidade, né? Eu acho que é possível, com o tempo nós vamos caminhar para lá, ainda mais porque o STJ e o STF tem sido cada vez mais restrito com essas buscas pessoais. Talvez a substituição dessas buscas pessoais por instrumentos de tecnologia que a uma certa distância, alguns metros, consiga ver se todas aquelas pessoas que estão ali estão com arma ou droga, aí identificou, vai lá e dá a busca exatamente naquela pessoa, seria o ideal. E também, nós temos, por exemplo, eu acredito que, não sei se é no Japão, um recurso que câmeras instaladas nas ruas, elas conseguem identificar, tem-se um padrão de comportamento das pessoas, que se a pessoa está muito nervosa, está tremendo, está mexendo demais os olhos, a expressão facial, observando demais, as próprias câmeras de segurança, elas identificam e passam mensagem para a polícia. Olha, essa pessoa está com uma atitude anormal em determinado local. E a polícia vai lá e realiza abordagem. Então, são formas de criar critérios objetivos para busca, que o Brasil um dia pode ser que chegue lá, mas demanda, sinceramente, vai demandar bilhões. Não sei se o governo vai ter interesse em investir nisso, mas demanda investimento e que é possível, com recursos tecnológicos, propiciar isso para a sociedade. E vai dar um amparo melhor para os policiais em realizarem as buscas, trabalhar de forma mais tranquila. E o policial também, nós temos que entender que ele está vulnerável na rua. Né? Totalmente. Dependendo do local que estiver, ele vira alvo. Então, assim, para o policial ter isso, é muito importante. E criar também nas viaturas, hoje nós já temos veículos que dirigem sozinho, né? Criar também viatura no recurso tecnológico, que as viaturas, ao chegar nos locais, que elas vão já chegando no local, identificando possível arma de fogo, né? O próprio sistema painel da viatura, possível arma de fogo no local, como, por exemplo, viaturas que conseguem identificar, inclusive, eu já vejo muitos vídeos no YouTube, de veículos se desviando, deslocando sozinho, um perigo, ela se desvia, vai para outra faixa, acidente, ela consegue dirigir sozinha. Então há recurso de tecnologia para isso, não há dinheiro. Ou interesse. Acredito que é mais essa segunda parte. Interesse, né? Interesse em investir. Investir, né? Porque, por exemplo, nesse curso que nós fizemos, e foi extremamente rico para nós,
Eu posso, por exemplo, ordenar um ataque a partir do meu celular. A gente está conversando aqui, eu ordeno um ataque em qualquer lugar do mundo, por um investimento muito simples. Às vezes, um hacker da Dark Web que pode ordenar um ataque. Então, o que impede o investimento do Estado no sentido de aprimorar esses recursos, criando ferramentas possíveis, já que, trazendo em pauta as decisões aí do STJ, STF, no sentido de que essa abordagem está cada vez mais restrita, de se identificar uma possível ação de um meliante em determinada circunstância por meio dessa tecnologia. Sim, sim. Isso não gera impedimento nenhum. Embora nós ainda estejamos bastante atrasados, a nossa LGPD foi publicada em um dia desse, enquanto os países da Europa já possuem há muito tempo, nós conseguimos alcançar esse nível de evolução, de avanço. Eu até acho que um dia nós vamos chegar lá, mas vai demorar bastante ainda. Eu acredito também que vai demorar, mas nunca se sabe, não é? Eu queria falar um pouco agora da questão das relações com a comunidade da polícia. Como é que você vê a importância da relação entre a polícia e a comunidade? Porque a gente tem, assim, no contexto geral, a gente tem uma minoria de policiais, assim como em qualquer outra profissão, de pessoas que são maus elementos, isso aí é da índole de cada um, de questões familiares, históricas, a gente não está em xeque o que dá origem a esse tipo de comportamento. Mas essa interseccionalidade no atuar da polícia em relação à sociedade. Essa questão é muito importante, doutor Fabiano, porque a razão da polícia é servir a sociedade. Inclusive, a frase muito comum utilizada pelas próprias instituições. Então, é necessário que a polícia sirva a sociedade e existem várias formas de servir. O policiamento comunitário, o policiamento orientado ali, focado no problema local e buscando resultados. E nós temos que pensar, criar, primeiro ponto, né? A polícia demonstrar, né, que ela está ali para proteção e para servir, porque às vezes alguém pode ficar receoso, não confia, isso dificulta o repasse de informações. Por isso que algumas instituições têm trabalhado muito a questão da setorização policial. Cria-se ali um determinado setor, determinados bairros, e tais policiais vão ser os responsáveis por cuidar daquele bairro, da segurança daquele bairro. Aí eles vão começar a ser chamados pelo nome. O sargento fulano de tal, o tenente fulano de tal, o soldado, o cabo. E os militares também vão passar a chamar as pessoas pelo nome. Uma coisa é você chegar ao policial. Pessoaliza, não é? Você pessoaliza, você deixa o policial próximo da pessoa. Então a setorização é muito importante por isso, que você cria um vínculo de afeto, inclusive. As pessoas vão proteger os policiais quando precisar, e os policiais vão proteger as pessoas vão passar informações para os policiais com mais segurança. Então, o ponto é a setorização, criar um vínculo de confiança entre a sociedade e os policiais. Então, esse é um marco. Outra facilidade de comunicação é o WhatsApp. Claro que o policial, se deixa o WhatsApp dele com a sociedade, ele não vai ter mais sossego um dia sequer. Né? E vão achar vão falar que a policial 24 horas, tudo me atende aqui, não vai nem dormir. Aí vão ficar que você recebe informação de tendo um crime, então nós temos que ter cuidado com isso. Mas um WhatsApp funcional, né, deixa o militar por conta daquilo durante o horário de trabalho. Tem horário dele, predeterminado. Não dá, senão ele vai trabalhar 24 horas por dia e vai se esgotar. E se recebe uma comunicação de um crime e não fizer nada, eles vão querer responsabilizar o comunitário como agente garantidor pelo resultado daquele crime que ele podia evitar e não evitou. Vai ser um desgaste imenso para a vida de quem já tem muito desgaste, né? Então, assim, ter facilidade de comunicações. Então, assim, esse ponto de apoio da sociedade com a polícia social é essencial. Nós vamos melhorar muito. Nós tivemos lá, que certamente agora a doutora Fabiana vai saber nos dizer, né, que você falou que trabalhou, né, em aglomerados lá no Rio de Janeiro, né? GLO, GLO. E nós tínhamos no Rio de Janeiro, não sou para ser mais apropriado falar, que eu não conheço como funciona exatamente, essa criação, né, de núcleos ali, de policiais dentro de unidade pacificadora, né? Que os policiais se aproximavam das pessoas ali na sociedade. E nós temos isso em Minas Gerais, eu sei que ocorre essa setorização, que é uma bandeira institucional. Né? Então, é essencial esse intercâmbio entre sociedade e polícia, até porque a polícia está aqui para servir a sociedade. Sim. Mas a sociedade também tem que ser grata e reconhecer a dificuldade do trabalho e também colaborar. Muitas vezes, e hoje o desrespeito está tão grande com a polícia, aí eu falo isso e bem, não, mas é a polícia que não respeita também. Ocorre também, tá? Mas não vai querer falar que isso é a regra. Não é.
que, por vezes, o policial está ali atuando e vem uma pessoa afrontar o policial, quer tomar a arma do policial. Não sabe nem o que está acontecendo. E vem agredindo o policial e as pessoas assistindo. Sim. Preocupado em filmar. É recorrente isso. E já aconteceu várias vezes e não ajuda o policial. Sim. Né? E nesse caso eu entendo que se tem uma pessoa que afronta o policial, vai para cima do policial, agredindo o policial, tentando tomar essa arma, a meu ver, né, o policial nessa situação está, se eventualmente atirar nessa pessoa, em legítima defesa. Tem que analisar cada caso, mas se tem uma pessoa agredindo o policial tomando a sua arma, se o policial consegue se recuperar ali, a pessoa continua agredindo o policial atira essa pessoa, para mim é a legítima defesa, até porque nós temos vários vídeos, eu até mostro isso nas minhas palestras, e até escrevi um artigo sobre isso, mandei para uma revista, que eu citei esses exemplos e mostro, olha, nesses casos aqui o policial morreu. O policial está com medo de atuar, mesmo em legítima defesa. Né? Então, assim... Para não vir a ser responsabilizado tem medo por de ter se defendido. Tem medo de perder o cargo, tem medo do que a sua imprensa vai falar, tem medo do que a instituição vai falar. Retaliação. Tem medo de ser preso. Sim. O filho que está em casa, que precisa da comida dele, Sim. que ele está ali trabalhando para colocar comida em casa, vai ficar sem comida Sim. se ele perder o cargo. Sim. Aí, às vezes, o policial, por medo disso tudo, ele acaba morrendo. Se defende. E eu já vi o policial falando o seguinte, olha, tô com medo de atuar, tá em mesma situação de legítima defesa. É por isso que eu acho melhor também a Câmara, porque a Câmara, nesses casos, vai mostrar que ele estava em legítima defesa. Porque quem está de fora, a presunção de inocência policial não funciona tão bem, a gente sabe disso. Quem está de fora vai olhar achar já a policial matou a pessoa de graça, sem ter nenhum registro, né? Sabe que eles vão acreditar na palavra policial que a pessoa foi para cima do policial? Dificilmente. Quem que é doido de ir para cima do policial armado ali? Dificilmente. Tem vários casos, mas se não tiver filmado, as pessoas não vão acreditar. E eu já vi várias situações, doutora Fabiane, do policial chegar na audiência e falar o seguinte, olha, se tivesse câmera, hoje eu não estaria aqui no Banco dos Réus. Mas esse mesmo policial, ontem, ele falou, eu não quero câmera. Pois é. Então, assim, é necessário refletir sobre isso. Porque, na verdade, ele não se imaginou naquela situação. Sim. Não é? Você trouxe alguns pontos interessantes. Eu tenho uma amiga de infância, ela é major. Inclusive, ela é, salvo melhor dizer, a segunda abatedora do choque lá no Rio de Janeiro, a Major Tatiana. E ela desempenhou um trabalho como comandante da UPP da Mangueira. Mangueira você deve ter ouvido falar. Sim. E ela tinha um relacionamento assim muito próximo da comunidade em si, as pessoas gostavam muito dela. As crianças, salvo melhor juízo, Tatiana era tenente nessa época. Ela era tenente. Foi logo no início, quando entrou para a Polícia Militar, e ela tinha muito orgulho de ter desenvolvido esse trabalho. Ela deu algumas entrevistas falando da proximidade que ela conseguiu construir dentro da comunidade e do grau de confiança que ela denotou a partir desse relacionamento estreitado com a comunidade. Então, eu observei muito isso quando estive no Complexo da Maré, porque a comunidade ela não nos vê com bons olhos. E digo, não nos vê aqueles que estão no exercício da atividade policial, porque ali eu estava no exercício da atividade policial, mesmo sendo de Força Armada, eles olham com ressalvas para aquele que está ali no exercício do seu mistério, com receio de que aconteça alguma coisa que vá de encontro a eles. Então, esse estreitamento da relação é importante até para a mudança desse estigma, desse estereótipo negativo que se cria em relação à instituição em si, às polícias, os policiais. Policial nenhum presta. E advogado, tudo sempre cria assim, um estigma em relação a determinadas profissões, determinadas circunstâncias, em razão de uma situação isolada. É verdade. E aí, se a gente não mudar essa visão da sociedade em relação a esse atuar da atividade, na própria atividade policial e dentro das próprias comunidades, favelas, não é? Leia-se, favelas, dificilmente a sociedade que está de fora, que é quem não consegue visualizar, porque não está ali naquele contexto, não está inserido naquele contexto, vai entender quais são os melindres de uma atividade dessa natureza. Eu estive em Minas Gerais, ano passado, nós fizemos o nosso 4º seminário volante, foi em Minas, e assim, eu tive a oportunidade de verificar como a Polícia Militar, o grau de qualificação da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. O nível das palestras, eu me lembro do Coronel Lázaro, me lembro do Major Francis. Major Francis é uma sumidade. Então, assim, você fica muito impressionado com o nível elevado de qualificação daqueles policiais, do investimento que é feito. Eu, assim, não querendo puxar brasa para sua sardinha, porque foi policial lá, mas eu fiquei deveras muito impressionada
com o nível de atuação deles, de conhecimento e de investimento que é feito nesses policiais. A senhora citou o Coronel Lázaro e o Major França. Conheço os ambos, são meus amigos, gosto muito deles. São profissionais... Coronel Gilmar também, Coronel Rubio, todos eles. São profissionais extremamente qualificados. E a Polícia Militar de Minas Gerais ela tem incentivado e valorizado essa qualificação. Tanto é que se criou recentemente em Minas Gerais, em parceria com a Unimontes, o mestrado. Então, vários oficiais e praças puderam fazer o processo seletivo para realizar o mestrado. Então, há essa preocupação com a valorização da formação técnica dos policiais. Bem como no decorrer da carreira, os cursos que são feitos. Então, é uma polícia que se preocupa com a formação e qualificação dos profissionais. E, realmente, o Coronel Lázaro é excelente articulador institucional. O Major França tem vários doutorados. Nossa, ele é uma sumidade. No Brasil, eu estou para falar que, para mim, a minha principal referência em termos de conhecimento em segurança pública, conhecimento na área de ciência policial. Ele é uma referência impressionante. Coronel Sérgio também, da Polícia Militar de Minas Gerais, que tem um livro sobre gestão estratégica, planejamento estratégico, ele trabalha muito isso. É claro que, como eu fui policial militar em Minas, eu conheço, você citar vários nomes de Minas, tá? Ficaria aqui horas citando. Mas as outras instituições eu tenho certeza também que possuem oficiais extremamente, e praças também, extremamente qualificados. São extremamente qualificados. E já encaminhando para o nosso encerramento, infelizmente, porque eu ficaria aqui horas falando sobre esse assunto, eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Eu gostaria de finalizar a nossa entrevista com você comentando a respeito do futuro da polícia. Como é que você vê o futuro da atividade policial, especialmente com as mudanças sociais e tecnológicas em curso, e em que áreas que precisariam demandar mais atenção e inovação nesse campo da segurança pública? Ótima questão para a gente encerrar. Ao analisar o contexto histórico da polícia, que nós temos a polícia militar, a polícia civil, essa divisão da segurança pública, que a polícia civil investiga, a polícia militar realiza o trabalho preventivo. Nós temos algumas discussões relacionadas à questão do ciclo completo de polícia. Então, é uma questão que está sempre em discussão. O Congresso vira e mexe, tem PEC discutindo se a Polícia Militar vai passar também a fazer ali o ciclo completo de polícia, se sim, em quais modelos, como será, se vai ser em determinadas regiões. Nós temos, por exemplo, na França, alguns países da Europa, que há o ciclo completo, mas a instituição militar ela faz o ciclo completo, investiga e faz a prevenção, faz a prevenção, reprime e investiga, em cidades menores. Então, existem vários modelos, né? Pode ser da natureza do crime, da infração penal, pode ser da natureza da questão populacional, enfim. Mas, para além dessa discussão de eventual implementação no Brasil do ciclo completo, que eu sou favorável ao ciclo completo de polícia, não só da polícia de natureza militar, mas também da polícia de natureza civil, que fica muito claro, mas a verdade é que a polícia civil teria que ser totalmente reestruturada, até por uma questão de efetivo, e não sei qual seria o melhor modelo a ser adotado no Brasil. É necessário pensar em investimentos maciços em formação policial e tecnologia. Quando eu falo em formação policial, né, bem como que os governos, né, tenham sensibilidade e tem muitas instituições trabalhando com efetivo muito aquém daquele que é o previsto e necessário, e nós temos também agora a lei orgânica que traz lá critérios para efetivo. Então é necessário que os governos tenham a sensibilidade de se permitir que haja concurso público e ingresso de policiais e que as instituições trabalhem na formação desses policiais, uma formação cada vez mais humana, como já não só na disciplina de direitos humanos, né, mas o dia a dia do policial e, sobretudo, no avanço tecnológico, né, porque, como eu dei alguns exemplos já, né, o crime tem avançado, o Estado tem que conter esse avanço. Sim, e a repressão... Eles estão muito mais avançados do que nós. E muitos pontos estão mais avançados. E o Estado tem que conter. Eu já vi entrega de droga, não sei se foi no Rio de Janeiro. Com drone? Com drone. Com drone. Então, assim, temos que buscar avanços, recursos tecnológicos para a proteção dos policiais que estão atuando na rua, e bem como para a valorização dos policiais. E vira e mexe se discute a questão salarial. Nós sabemos que, infelizmente, muitos policiais recebem um salário baixo, né? Então, passa por isso tudo, né? Valorização institucional, humana, valorização salarial, valorização logística e avanços em recursos tecnológicos.
E, sobretudo, a questão do policiamento próximo ali da sociedade, né? Para aquilo que nós estávamos falando, né? Da pessoa ser valorizada, sentir ali valorizada pela instituição e a instituição pela sociedade. Conhecer as pessoas pelos nomes, né, no dia a dia. E também, para fechar aqui um gancho, né, a questão da ressocialização, né? A pessoa é presa, ela vai sair, né? E eu vejo, eu sei que seria muito criticado também por muitos policiais, mas eu não penso não. Eu penso que a pessoa que está presa, ela tem que ter um tratamento ressocializador e humano também. Com toda certeza. Eu sou completamente avesso, doutora Fabiane, a qualquer tratamento desumano, tá? Seja com policiais ou não. Seja com quem praticou um crime ali, a partir do momento que essa pessoa foi imobilizada e não há mais necessidade do uso da força, cessou, acabou ali, tá? Vai ser presa, cumprir de acordo com os termos da lei e na prisão ela tem que ser ressocializada. Mas a gente sabe que o sistema prisional no Brasil não ressocializa. Sim. Temos alguns métodos, né? A PAC, em Minas Gerais, por exemplo, acho que é a PAC. Em Minas Gerais, nós temos estatísticas de que as pessoas que vão para a PAC, elas têm uma chance de ressocializar muito maior. Então, nós temos que preocupar também com o sistema prisional, investir no sistema prisional. E essa pessoa vai sair um dia, que saia após o cumprimento da pena e que saia ressocializada. Então, assim, nós temos que preocupar com isso também, que o trabalho da Polícia Militar, ele é um trabalho cíclico, ele não se termina, não finaliza só quando ele prendeu a pessoa ali, né? Ele tem esse caráter de preventivo, mas amanhã essa mesma pessoa que ele prendeu, ela vai voltar. Sim. Né? Então, vamos fazer um trabalho completo. É indispensável, né? Esse trabalho de ressocialização. Trabalho completo das instituições policiais. Uma instituição policial anda ao lado da outra. Né? A Polícia Penal preocupar com a ressocialização, a Polícia Civil com a investigação, a Polícia Militar com a prevenção e repressão imediata quando pratica o crime. E também nós temos que chamar a responsabilidade para nós também, né? Judiciário, Ministério Público, de fazermos também o nosso papel. O problema é que todos nós, enquanto seres humanos, a gente fala assim, isso é ideologia, mas todos nós temos, em razão da nossa formação. Pensamentos mais voltados para um lado ou para o outro. Isso é do ser humano, nós não somos máquinas. Então, por isso que o debate é muito importante, que você vai ver, poxa, não tinha pensado nisso, isso é melhor, isso não é interessante. E ninguém é o dono da razão. Não. Nós temos que ter humildade para saber. Contrário. Exatamente. A gente vai agregando e construindo ideias a partir das nossas experiências. Isso soma com outras pessoas que tiveram experiência. Então, quando a gente for debater segurança pública, não sabe nada de segurança pública, não é polícia. Meu amigo, não é assim não. Quem é policial é o especialista, ele entende. Mas vamos ouvir a sociedade civil, vamos ouvir aquela pessoa que mora na favela e que diz que já sofreu violência policial por várias vezes. A palavra dessa pessoa é importante. Vamos ouvir quem mora num condomínio fechado, que tem segurança e cerca elétrica, que nunca teve nenhum problema. Então é necessário ouvir todas as pessoas para a gente extrair ali a melhor solução. E a Lei Orgânica Nacional de Magistratura, ela fala desses debates e trazer a sociedade civil para esses debates. Então é importante que as instituições vão abrir as portas, porque abram as portas mais do que já são abertas, para que civis, sobretudo as pessoas que mais precisam, sejam ouvidas e atendidas sempre que possível. Até porque, na minha condição de magistrado, que moro numa região boa, eu vivo bem, eu estou tranquilo. Sim. Mas aquela pessoa que mora ali numa situação que é mais sujeita a sofrer violência, eu não falo só violência policial, os diversos tipos de violência, do tráfico, sobretudo, né? Essa pessoa, ela precisa ser ouvida e acolhida. Né? Então, é necessário nós também ampliarmos esse espaço de debates para todos que estão ali destinatários do serviço de segurança pública. Eu acredito, inclusive, que esse é o público-alvo mais importante. Essas pessoas precisam ser consideradas. Eu achei muito interessante. Infelizmente, a gente vai precisar encerrar essa discussão tão agradável, agradabilíssima. Muito obrigada por você ter podido estar aqui conosco nessa manhã. Mas quero fazer duas pontuações para nós encerrarmos. A questão da ressocialização. Eu me formei em 2001, 15 de dezembro de 2001, e o tema da minha monografia de conclusão de curso era justamente esse. E eu não sabia que, na sequência, eu faria júri. E eu fiz alguns júris ao longo da minha vida. E eu percebi a importância da ressocialização, inclusive, de alguns clientes. Naquela oportunidade eu tive que hoje conseguiram se inserir no mercado de trabalho e voltar para a sociedade. Então, você readaptar o apenado àquele que cumpre a pena, àquele que cumpriu a pena, é uma maneira também de reinseri-lo na sociedade, de forma a não ser colocado à margem, porque senão ele vai ser para sempre um marginal, sim, não é isso? Sim. Então nunca essa visão vai mudar e as pessoas vão sempre criar esses estigmas,
para além dessas situações que nós vivenciamos aí no contexto fático da nossa realidade social, mas de forma muito pejorativa e negativa em relação a esses indivíduos. Sim. Eu agradeço imensamente a presença do Dr. Rodrigo Forró aqui, foi uma satisfação enorme tê-lo conosco nessa manhã, e eu acho que a gente vai precisar voltar, hein, Dr. Rodrigo? Tem bastante assunto para a gente conversar. Muito obrigada, muito feliz, muito satisfeita, e em breve estaremos aqui para mais um podcast da Aba Nacional. Um excelente dia para todos.